Imagine por um instante que tudo aquilo que você acredita ser, suas virtudes, suas escolhas, sua identidade cuidadosamente construída, não passa de uma superfície frágil sobre um oceano que você raramente ousa encarar. Essa superfície é o que chamamos de ego, a imagem que mostramos ao mundo e até a nós mesmos. Mas sob essa máscara social e consciente, existe uma força tão profunda quanto incontrolável, a sombra. Carl Jung, ao longo de sua vida, se dedicou a investigar justamente esse território obscuro da psique, e sua visão permanece como uma das chaves mais provocadoras para quem deseja compreender o enigma da alma humana. Ele não falava apenas como médico ou cientista, mas como alguém que percebia na psique humana uma dimensão espiritual, mítica e quase cósmica. Para Jung, mergulhar na sombra não era apenas um exercício psicológico, era atravessar os portais do desconhecido em direção ao mistério mais íntimo do ser. O impacto imediato dessa ideia é desconfortável. Afinal, quem realmente deseja olhar de frente para seus impulsos reprimidos, para sua raiva, inveja, ciúme, vaidade, egoísmo? Não é muito mais fácil acreditar que somos essencialmente bons, que nosso caráter se define apenas pelas qualidades que exibimos em público? Jung desmonta essa ilusão. Ele afirma que tudo aquilo que não reconhecemos em nós mesmos não desaparece, apenas se esconde. E quanto mais escondemos, mais poder isso ganha sobre nossa vida. A sombra não é um conceito distante ou abstrato. Ela se manifesta todos os dias, no olhar de desprezo que lançamos a alguém, na irritação desproporcional diante de uma crítica, na sensação de repulsa por comportamentos alheios que, sem perceber, espelham aquilo que carregamos dentro. A sombra é a soma de tudo aquilo que não queremos ser, mas que, paradoxalmente, já somos. Jung entendia que a sombra se forma desde cedo. Na infância, aprendemos, muitas vezes de maneira silenciosa, quais partes de nós são aceitas e quais são rejeitadas. Uma criança que chora demais pode ouvir que precisa ser forte, e assim enterra sua vulnerabilidade. Outra, que demonstra raiva, é reprimida, e aprende a esconder seu fogo interior. O que não é aceito é trancado em um porão psíquico, acumulando-se como energia reprimida. Esse porão não desaparece. Ele se torna o território da sombra. E quanto mais negamos sua existência, mais ela retorna em forma de destino, como se a vida se encarregasse de nos forçar a enfrentar aquilo que rejeitamos. Mas há algo mais profundo aqui. Jung não descreve a sombra apenas como um depósito de defeitos. Dentro dela também repousam potenciais esquecidos. Muitas vezes, escondemos não apenas aquilo que consideramos vergonhoso, mas também aquilo que nos faria brilhar. Quantas pessoas enterram sua criatividade, seu instinto de liderança, sua sensualidade ou sua coragem simplesmente porque foram ensinadas a acreditar que essas qualidades eram perigosas ou inapropriadas? Assim, a sombra não é apenas um lugar de medo. Ela é também um reservatório de força não vivida. É como um cofre enterrado, guardando tanto monstros quanto tesouros. Imagine agora a vida como um mito em constante repetição. Nas histórias antigas, o herói sempre se vê obrigado a enfrentar criaturas sombrias para conquistar algo de valor. Hércules enfrentando o leão, São Jorge combatendo o dragão, Teseu descendo ao labirinto para encarar o Minotauro. Esses mitos não são apenas contos de fantasia. Para Jung, eles são espelhos da psique. O dragão é a sombra. O labirinto é o inconsciente. O tesouro escondido é o potencial esquecido. Assim como os heróis da mitologia, cada um de nós carrega dentro de si um inimigo secreto que guarda aquilo que mais desejamos. E, como nos mitos, não existe atalho. Só quem atravessa a escuridão encontra a luz. Esse mergulho, porém, não é sem riscos. Jung alertava que confrontar a sombra é tarefa para os corajosos. Quem se aproxima dela sem preparo corre o risco de ser devorado. Pense em quantas pessoas são consumidas por vícios, compulsões, explosões de fúria ou crises emocionais justamente porque foram incapazes de reconhecer a origem desses impulsos. A sombra, quando negada, age de forma autônoma, conduzindo a vida como se fosse um destino inevitável. Um homem que rejeita sua própria agressividade pode se tornar vítima constante de situações violentas. Uma mulher que nega sua sensualidade pode se sentir constantemente prisioneira de relacionamentos frustrantes. A sombra encontra sempre um caminho de expressão, mesmo que isso custe sofrimento. Jung descreveu esse fenômeno com clareza. Enquanto não tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossa vida e nós o chamaremos de destino. Essa frase resume o núcleo de sua visão. Aquilo que não encaramos se transforma em forças invisíveis que guiam nossas escolhas, atraem pessoas específicas para nossas vidas e criam padrões que se repetem como maldições.
É por isso que tantas pessoas sentem que vivem os mesmos dramas em ciclos intermináveis. Elas não percebem que estão fugindo de si mesmas. O mundo externo torna-se palco onde a sombra encena, de novo e de novo, a mesma peça. Mas por que resistimos tanto a reconhecer esse lado oculto? Talvez porque a sombra fere nosso orgulho. Ela nos lembra que não somos tão virtuosos quanto gostaríamos de acreditar. Ela revela que dentro de nós também habita o egoísta, o arrogante, o cruel. Mas Jung enxergava nisso não uma condenação, e sim uma oportunidade. Pois ao integrar a sombra, tornamo-nos mais humanos, mais inteiros, mais autênticos. Reconhecer que somos capazes de crueldade, por exemplo, pode nos tornar mais compassivos. Admitir nossa arrogância pode nos libertar da necessidade de provar superioridade. Olhar para nossos impulsos mais obscuros pode nos dar poder sobre eles, transformando-os em aliados em vez de inimigos. Na prática, isso significa cultivar uma nova forma de consciência. Quando nos irritamos profundamente com alguém, a pergunta que Jung nos convida a fazer não é por que essa pessoa é assim, mas sim o que isso desperta em mim? O que essa reação revela sobre aquilo que não aceitei em mim mesmo? A sombra se revela justamente nos pontos onde mais resistimos a olhar. É como se o inconsciente falasse através das nossas emoções mais intensas. O ódio, a inveja, a repulsa, todos esses sentimentos são pistas que apontam para o que ainda precisa ser iluminado. E é aqui que a psicologia analítica se encontra com a espiritualidade. Para Jung, a jornada da alma não era apenas uma questão clínica ou terapêutica, mas um caminho iniciático. Ele se inspirava nos mitos, nas religiões, na alquimia, para mostrar que a sombra sempre foi representada nas tradições espirituais como um estágio necessário da transformação. Os alquimistas falavam da Trigredo, a fase negra em que a matéria era reduzida ao caos antes de renascer em ouro. Na jornada cristã, o deserto e a tentação antecedem a redenção. Nas tradições orientais, enfrentar os demônios internos é parte essencial da iluminação. Todas essas imagens apontam para a mesma verdade: não há crescimento sem descida. Não há luz sem atravessar a escuridão. Essa descida, porém, não deve ser confundida com rendição ao caos. Jung não propunha que nos entregássemos à sombra, mas que aprendêssemos a dialogar com ela. Ele incentivava seus pacientes a registrar sonhos, a observar fantasias, a perceber os símbolos que emergem do inconsciente. Para ele, cada imagem que surge nos sonhos é uma mensagem, uma tentativa do inconsciente de nos mostrar algo que precisa ser integrado. O sonho de um animal feroz pode simbolizar a agressividade reprimida. O sonho de um estranho ameaçador pode ser a face esquecida de nossa própria sombra. Aprender a decifrar esses sinais é aprender a conversar com aquilo que vive em nós, mas que normalmente silenciamos. E se aceitarmos esse convite, algo surpreendente acontece. A sombra deixa de ser apenas ameaça e passa a se revelar como fonte de vitalidade. Muitos que se sentem apáticos, sem energia ou propósito, descobrem um renascimento interior quando começam a integrar os aspectos que haviam reprimido. A raiva, quando transformada, se torna assertividade. O medo se transforma em prudência e intuição. O desejo proibido se transforma em criatividade. É como se, ao iluminar o porão psíquico, descobríssemos que ali estavam guardadas não apenas as nossas vergonhas, mas também nossas maiores riquezas. Mas aqui surge uma pergunta inevitável. Será possível viver plenamente sem integrar a sombra? Jung responderia com firmeza: não. Pois quem não enfrenta sua sombra se torna escravo dela. E escravo inconsciente. É como tentar construir uma casa sobre um terreno instável. Mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. A sombra exige reconhecimento. Ela cobra seu preço. E enquanto a ignorarmos, ela continuará a dirigir silenciosamente os rumos da nossa vida. Essa é a provocação que Jung nos deixa logo de início. Você tem coragem de olhar para dentro? Tem coragem de admitir que não é apenas aquilo que mostra ao mundo, mas também tudo que esconde de si mesmo? Tem coragem de descer ao porão e encarar os olhos daquilo que mais teme? Pois é exatamente ali que começa a jornada da individuação, o processo de tornar-se inteiro, e não apenas fragmento. É nesse confronto inicial que se decide se continuaremos repetindo destinos que não escolhemos ou se assumiremos, finalmente, a tarefa de nos tornar quem realmente somos. E é apenas o começo. Pois, ao aceitar a existência da sombra, abrimos uma nova questão ainda mais perturbadora. Se ela se manifesta em nossas vidas mesmo sem nossa permissão, se aparece nos rostos das pessoas que mais nos irritam e nos dramas que mais se repetem, será que o mundo externo não é, na verdade, um gigantesco espelho do que vive dentro de nós? Essa é a fronteira que atravessaremos a seguir, onde a psique revela sua linguagem mais misteriosa, a projeção.
Você já reparou como certas pessoas parecem surgir em sua vida como se fossem espelhos vivos, revelando aspectos de você mesmo que preferia nunca ter conhecido? É como se o universo tivesse um modo secreto de colocar diante de nós justamente aquelas figuras que despertam nossas maiores irritações, medos ou fascinações. Para Carl Jung, isso não era coincidência nem mero acaso. Era o fenômeno inevitável da projeção, a forma pela qual o inconsciente coletivo encontra um caminho para se manifestar no palco da vida cotidiana. A projeção é, em essência, a linguagem cifrada da psique. Aquilo que negamos em nós mesmos é colocado no outro, para que possamos finalmente enxergá-lo. É como se a vida insistisse em nos mostrar, através dos rostos que cruzamos, o que não suportamos reconhecer em silêncio. Imagine a cena de alguém que não suporta pessoas arrogantes. Onde quer que vá, sempre encontra alguém que parece falar alto demais, gesticular com excesso, demonstrar confiança em excesso. Essa pessoa se indigna, critica, sente raiva, e repete consigo mesma: como é possível existir gente assim? No entanto, o que está sendo despertado ali não é apenas repulsa pelo comportamento alheio, mas um reflexo de sua própria arrogância reprimida, que talvez jamais tenha se permitido admitir. O que mais nos incomoda nos outros é, muitas vezes, aquilo que rejeitamos em nós. Essa é a primeira revelação perturbadora que Jung nos entrega. Quando apontamos para fora, quase sempre estamos falando de dentro. Mas a projeção não se limita a sentimentos negativos. Ela também se manifesta nos amores instantâneos, nas admirações inexplicáveis, nas pessoas que, ao cruzarem nosso caminho, parecem carregar algo que nos falta. Quantas vezes olhamos para alguém e sentimos uma devoção ou encanto que não sabemos explicar? É como se aquela pessoa carregasse um pedaço perdido de nós mesmos. Jung chamou esse fenômeno de projeção da anima ou do animus, os aspectos femininos e masculinos da psique que, quando não integrados, aparecem em figuras externas como se fossem portadores de nossa completude. É por isso que tantas paixões arrebatadoras carregam em si a sensação de destino. Não é o outro que nos fascina de verdade, mas a parte de nós que enxergamos nele. Amamos, na verdade, a nossa própria alma refletida. Essa descoberta tem um impacto profundo, porque nos faz questionar quantas das nossas relações são construídas não pelo encontro real entre duas pessoas, mas pelo jogo inconsciente das projeções. Talvez você já tenha vivido algo assim, entrar em um relacionamento acreditando que encontrou alguém absolutamente especial, apenas para descobrir, com o tempo, que aquela imagem não correspondia à realidade. No início, parecia perfeito, depois, começaram a surgir conflitos inexplicáveis, decepções, desentendimentos. O que aconteceu? Jung explicaria: no começo, você projetou sua anima ou seu animus no outro, vendo nele aquilo que buscava dentro de si. Quando a projeção se dissipou, sobrou a pessoa real, com suas próprias imperfeições e sombras. O choque entre o ideal e o real é doloroso, mas necessário. Ele nos mostra que ninguém pode carregar, indefinidamente, o peso de ser o espelho de nossas carências. A tarefa, no fim, é retirar a projeção e reintegrar aquilo que projetamos. É fascinante observar como esse processo se manifesta na vida cotidiana, mesmo nos detalhes mais banais. Pense em alguém que, no trabalho, sente uma antipatia imediata por um colega, sem motivo aparente. Talvez esse colega represente justamente as qualidades que essa pessoa reprimiu em si: a ousadia de falar o que pensa, a coragem de assumir riscos, ou até a falta de disciplina que ela tanto teme manifestar. O incômodo não nasce apenas da convivência, mas da lembrança silenciosa de algo que vive dentro dela mesma. A projeção, nesse sentido, é como uma lente invisível que distorce nossas percepções. Vemos o outro não como ele é, mas como precisamos que ele seja para continuar fugindo de nós mesmos. E aqui entra a grande virada da visão junguiana. A projeção não é um erro, mas um mecanismo de autoconhecimento. O inconsciente usa o mundo externo como espelho para que possamos nos reconhecer. O problema é que quase nunca entendemos esse processo. Ao invés de olhar para dentro, insistimos em culpar, julgar ou adorar os outros. É por isso que tantas pessoas passam a vida prisioneiras de conflitos intermináveis, sem perceber que estão, na verdade, lutando contra pedaços de si mesmas. Jung dizia que o encontro com a sombra quase sempre acontece projetado no outro. É no ódio e no amor intensos, na repulsa e na fascinação desmedida, que encontramos pistas sobre aquilo que ainda não foi integrado. Mas será que conseguimos escapar completamente da projeção? Jung acreditava que não. A projeção é inevitável, faz parte da condição humana. O que podemos fazer é nos tornar conscientes dela.
Quanto mais nos damos conta de que nossas percepções carregam reflexos internos, mais liberdade temos para agir de forma lúcida. Não se trata de eliminar a projeção, mas de perceber seu movimento e aprender com ela. É como se a vida fosse um teatro simbólico onde cada personagem desempenha um papel escolhido pelo nosso inconsciente. Reconhecer isso nos dá poder sobre o enredo. O mais perturbador, porém, é que esse mecanismo não se limita ao nível individual. Jung falava do inconsciente coletivo, a camada da psique que não pertence apenas a nós, mas à humanidade inteira. É dele que surgem os arquétipos, essas imagens universais que atravessam culturas e épocas. Quando projetamos, não estamos apenas lidando com nossos próprios conteúdos reprimidos, mas também com símbolos coletivos que nos habitam. É por isso que tantas figuras públicas despertam amor ou ódio em massa, elas se tornam depositárias das projeções coletivas, como se encarnassem os deuses e demônios que vivem no inconsciente da humanidade. A idolatria e a perseguição não são apenas fenômenos sociais, mas também psíquicos, e cada pessoa, em menor escala, vive o mesmo em sua própria vida. Considere a figura do chefe autoritário que desperta em seus subordinados tanto medo quanto admiração. Para uns, ele é o tirano a ser combatido, para outros, o herói que garante ordem. Na verdade, ele se torna o palco das projeções inconscientes de cada um. Uns depositam nele sua sombra de submissão, outros, sua ânsia de poder. O mesmo ocorre com líderes religiosos, artistas, celebridades. Eles carregam símbolos coletivos que não pertencem apenas a eles, mas ao inconsciente de todos nós. Jung via nesses fenômenos a prova viva de que nossa psique não é isolada. Somos fios de uma teia que nos antecede e nos ultrapassa. E essa teia se manifesta o tempo todo, principalmente quando julgamos que estamos apenas lidando com indivíduos comuns. Mas talvez o exemplo mais íntimo de projeção esteja em nossas relações mais próximas. Quem nunca discutiu com um parceiro ou um familiar e, em meio ao calor da emoção, disse coisas que depois percebeu serem exageradas, até injustas? No momento da raiva, não enxergamos a pessoa real, mas a sombra projetada nela. A mãe se torna a figura da opressão, o parceiro se torna o inimigo, o amigo se torna o traidor. Essas imagens não pertencem apenas ao outro, mas ao imaginário que carregamos dentro de nós. É como se, em cada briga, estivéssemos travando não apenas um conflito externo, mas uma batalha interna que encontrou no outro um campo de expressão. Isso nos leva a uma pergunta inquietante: até que ponto realmente conhecemos as pessoas ao nosso redor? Ou será que o que conhecemos delas é apenas o reflexo das nossas próprias projeções? Jung responderia que, na maioria das vezes, convivemos mais com nossas fantasias sobre os outros do que com quem eles realmente são. A verdadeira intimidade só começa quando conseguimos retirar as projeções e enxergar o outro em sua alteridade radical, como alguém que não é extensão de nós, mas também não é o inimigo de nossas sombras. Esse é um dos maiores desafios da vida psíquica, suportar a diferença sem precisar projetar nela nossas carências ou medos. Mas como fazer isso na prática? Jung sugeria um caminho de atenção constante. Cada vez que uma emoção desproporcional surge, podemos nos perguntar: o que isso diz sobre mim? Que parte de mim está sendo revelada aqui? Ao invés de culpar imediatamente o outro, podemos usar a situação como um espelho. Essa simples mudança de atitude transforma conflitos em oportunidades de autoconhecimento. É claro que isso exige humildade, porque é sempre mais fácil acreditar que o problema está no outro. Mas é justamente essa humildade que nos aproxima da individuação, do processo de nos tornarmos inteiros. A projeção, portanto, é tanto armadilha quanto oportunidade. A armadilha, porque pode nos manter aprisionados em ilusões e conflitos intermináveis. Oportunidade, porque nos oferece pistas preciosas sobre o que ainda precisa ser integrado. É como se cada pessoa que surge em nossa vida fosse um mensageiro do inconsciente, trazendo um recado velado que só podemos decifrar olhando para dentro. Quando entendemos isso, começamos a viver de forma diferente. As relações deixam de ser apenas encontros casuais e passam a ser vistas como símbolos, como portais para dimensões ocultas da psique. E se a vida é esse palco simbólico, então cada encontro carrega um mistério maior do que aparenta. Quem cruza nosso caminho não vem apenas para somar ou atrapalhar, mas para nos revelar algo sobre nós mesmos. O inimigo pode mostrar a força que não aceitamos, o amante pode refletir a ternura que escondemos, o estranho pode carregar o medo ancestral que nos paralisa. Tudo é espelho, tudo é símbolo, tudo é chamado ao autoconhecimento. Essa é a beleza e o terror da projeção, ela nos obriga a enxergar aquilo que preferiríamos manter no escuro. Ao chegar nesse ponto, surge uma virada inesperada. Se o mundo externo é, em grande parte,
um reflexo daquilo que carregamos dentro. Até que ponto nossas escolhas, nossas relações e até nossos destinos são realmente livres? Será que vivemos de fato como agentes conscientes? Ou será que somos guiados por forças invisíveis que encenam suas histórias através de nós? Jung não respondia a essa pergunta com pessimismo, mas com um convite. Ele dizia que a liberdade só começa quando nos tornamos conscientes das forças que nos habitam. Enquanto permanecemos cegos, somos marionetes do inconsciente. Mas à medida que despertamos, ganhamos a chance de dialogar com essas forças e até de transformá-las. A consciência não elimina o mistério, mas nos dá participação ativa nele. Essa percepção abre uma nova dimensão para a vida cotidiana. Cada encontro deixa de ser banal e passa a ser simbólico. Cada emoção intensa se transforma em pista. Cada conflito revela um enigma. O mundo se torna um grande texto a ser decifrado, escrito não apenas por circunstâncias externas, mas pelo inconsciente que pulsa dentro e ao redor de nós. Viver, nesse sentido, é interpretar. É estar atento aos símbolos que nos cercam e perceber neles a voz da psique. E é aqui que se delineia a ponte para o próximo passo da jornada. Se a projeção revela o inconsciente através dos outros, e se a vida se apresenta como um teatro simbólico, então a pergunta inevitável é: qual é o papel que estamos destinados a desempenhar nesse drama? Que mito pessoal estamos encenando sem perceber? Jung acreditava que todos nós seguimos um roteiro arquetípico, um padrão ancestral que nos conduz como heróis em busca de sentido. Mas nem todos aceitam o chamado dessa aventura. Muitos se recusam e permanecem aprisionados no ciclo das projeções. O desafio é reconhecer quando o inconsciente está nos convocando para a travessia. E esse é o mistério que nos aguarda, a jornada do herói interior, onde a psique revela, através de símbolos universais, o mapa secreto da individuação. Desde o início da humanidade, as histórias dos heróis ecoam como um sussurro ancestral que atravessa culturas, épocas e fronteiras. Há algo nelas que nos toca de forma visceral, como se não estivéssemos apenas ouvindo sobre guerreiros, deuses ou viajantes míticos, mas revivendo uma memória íntima que pertence também a nós. Carl Jung, ao investigar a psique humana, percebeu que essas narrativas não são meros contos de fantasia, mas expressões diretas do inconsciente coletivo. Por trás de Ulisses enfrentando monstros marinhos, de Moisés atravessando o deserto ou de Buda sentado sob a figueira, existe um padrão universal, o arquétipo do herói. E esse arquétipo não vive apenas nos livros ou nos mitos, ele pulsa dentro de cada ser humano, silenciosamente, esperando o momento em que a vida nos arrasta para a travessia. O chamado do herói, como Jung observava, não chega com claridade ou comodidade. Ele quase sempre se apresenta como crise, como ruptura, como perda, uma doença inesperada, um término devastador, um fracasso que abala as estruturas, um vazio que nada consegue preencher. São nesses momentos que sentimos como se o chão nos fosse arrancado, como se estivéssemos sendo empurrados para um território desconhecido. Jung dizia que o inconsciente age assim. Quando o ego se apega a uma falsa estabilidade, a psique cria abalos que nos obrigam a olhar para dentro. É o momento em que somos convocados a deixar a zona de conforto e atravessar a escuridão que evitamos. Mas quem de nós realmente está pronto para ouvir esse chamado? E aqui surge a primeira pergunta inevitável. Quantas vezes você já foi convocado para a sua jornada e recusou? Quantas vezes preferiu se apegar ao conhecido, mesmo que estivesse em ruínas, em vez de mergulhar no desconhecido que poderia transformar sua vida? Essa recusa é comum e compreensível, mas tem consequências, pois o chamado não desaparece. Ele retorna, mais forte, em novas formas de sofrimento, até que finalmente somos obrigados a ouvir. Quando Jung falava do arquétipo do herói, ele não descrevia apenas uma aventura externa, mas sobretudo uma travessia interior. O herói não é apenas aquele que enfrenta monstros e inimigos, mas aquele que ousa descer ao abismo de si mesmo. O dragão, no fundo, é a sombra. O deserto é a solidão da psique. O mar revolto é a confusão emocional que ameaça nos engolir. A cada desafio externo corresponde uma batalha interna. E cada vitória interior abre espaço para que aspectos ocultos de nós mesmos sejam integrados. A vida, nesse sentido, se revela como um grande mito. E cada ser humano é o protagonista de uma história arquetípica que se repete em diferentes formas. Os sinais da jornada podem parecer pequenos à primeira vista. Um desconforto constante no trabalho, uma sensação de que a vida perdeu o sentido, uma inquietação que nos impede de dormir. Esses sintomas não são erros do acaso, mas mensagens do inconsciente. A psique nos chama, mas raramente em palavras diretas. Ela fala em símbolos, em crises, em coincidências cheias de significado.
Quantas vezes você já viveu um acontecimento improvável que parecia carregar uma mensagem oculta? Jung chamou isso de sincronicidade, a forma como o inconsciente revela que estamos sendo guiados por uma trama maior. O chamado do herói pode, portanto, estar escondido até no encontro inesperado com alguém que desperta algo adormecido em você. E é aqui que surge outra pergunta perturbadora. Será que você reconhece os sinais quando eles aparecem? Ou será que, como muitos, você os descarta como meras coincidências, fechando os olhos para a convocação da sua própria alma? A recusa ao chamado é um dos momentos mais críticos da jornada. Jung via nesse ponto o risco da estagnação psíquica. Quem rejeita a travessia acaba aprisionado em padrões repetitivos, vivendo em círculos, repetindo relacionamentos destrutivos, insistindo em trabalhos vazios, cultivando um vazio cada vez maior. É como se a vida se tornasse um ciclo sem saída, porque o herói interior permanece acorrentado. E, no entanto, mesmo essa recusa tem um papel. Ela nos mostra o quanto ainda temos medo de nós mesmos. O herói não nasce pronto. Ele nasce quando decide atravessar o que mais teme. É interessante notar que a jornada nunca é solitária no sentido absoluto. Sempre há a figura do mentor, do guia, do sábio que oferece símbolos, palavras ou sinais que iluminam o caminho. Para Jung, essa figura é também um arquétipo, o do velho sábio, aquele que aparece nos sonhos como mestre, mago, ou mesmo como uma frase lida em um livro que parece ter sido escrita para você. Um mentor pode surgir em formas inesperadas, como uma pessoa comum que cruza seu caminho, como uma experiência espiritual, ou até como uma imagem onírica. O inconsciente coletivo nunca nos abandona, ele envia aliados ocultos para que possamos continuar a travessia. Mas como reconhecer quando um guia se apresenta? E mais ainda, será que temos coragem de ouvir sua mensagem, mesmo quando ela nos obriga a mudar radicalmente a rota? Cada etapa da jornada exige desprendimento. O herói é chamado a abandonar velhas identidades, papéis sociais, máscaras que já não servem. Essa morte simbólica é dolorosa, porque implica deixar para trás aquilo que parecia nos definir. Mas sem essa morte, não há renascimento. Jung lembrava que, em todas as tradições espirituais, o herói deve morrer de alguma forma antes de se transformar. É a descida ao submundo, o sacrifício, a travessia da noite escura da alma. Não há crescimento sem perda. Não há individuação sem dissolução do ego antigo. Essa é talvez a parte mais temida da jornada, quando nos sentimos completamente perdidos. É o momento em que não sabemos mais quem somos, quando tudo o que acreditávamos desmorona. Mas Jung via nesse vazio o verdadeiro portal. Pois só quando o ego perde o controle é que o self, o núcleo mais profundo da psique, pode emergir e guiar. A confusão, o desespero, a incerteza, todos são sinais de que estamos sendo levados para além do que já conhecemos. É justamente aí que começa a transformação. E você, quantas vezes já se sentiu à beira desse abismo, sem reconhecer mais o chão sob seus pés? Será que não era justamente esse o início da sua travessia, e não um erro ou fracasso como pareceu na hora? Jung observava que os sonhos costumam se intensificar nesse período. Símbolos poderosos surgem, trazendo mensagens enigmáticas, animais ameaçadores, figuras arquetípicas, cenários estranhos. Cada um deles carrega uma chave. O inconsciente fala em metáforas, em imagens, em narrativas simbólicas. O sonho em que você é perseguido pode não ser apenas um reflexo da ansiedade, mas um aviso de que está fugindo de si mesmo. O sonho em que você mergulha em águas profundas pode ser o convite para encarar o inconsciente. O sonho em que encontra um estranho pode ser o encontro com a parte esquecida de sua própria alma. A jornada do herói é também uma jornada onírica, porque o inconsciente nunca deixa de nos guiar. As culturas antigas já intuíram isso. Os rituais de iniciação, os mitos de passagem, as histórias contadas em torno do fogo sempre apontaram para o mesmo padrão. O herói deve atravessar o desconhecido, morrer para uma velha identidade e renascer para uma nova consciência. Jung apenas deu a isso um nome psicológico: individuação. Mas no fundo, trata-se do mesmo processo que nossos ancestrais narraram em 1000 formas diferentes. A psicologia analítica apenas revela que esse mito não é algo externo, mas uma realidade interna que se desenrola em cada ser humano. E aqui surge mais uma provocação: se a vida de cada pessoa é, no fundo, uma jornada arquetípica, então por que tantos insistem em viver como se nada tivesse sentido? Será que o verdadeiro drama da modernidade não é a recusa coletiva em reconhecer que ainda estamos imersos em mitos? Jung acreditava que nossa era sofre justamente por ter perdido o contato com o simbólico. Reduzimos a vida a estatísticas, números, produtividade, esquecendo que por trás de tudo há um sentido mais profundo.
O resultado é uma humanidade cansada, ansiosa, fragmentada, sem raízes. O mito do herói continua vivo, mas abafado, escondido sob camadas de racionalidade excessiva. No entanto, o inconsciente não pode ser silenciado. Ele encontra sempre um caminho de expressão, seja nas crises individuais, seja nos movimentos coletivos. E cada crise é, no fundo, um chamado para retomar a jornada esquecida. Essa retomada não é simples. Ela exige coragem para admitir que a vida não se resume ao que o ego deseja. Exige humildade para reconhecer que somos conduzidos por forças maiores do que nossa vontade consciente. Exige confiança para aceitar que o caos também faz parte do processo. É por isso que a jornada do herói é tão universal e tão difícil. Ela toca o coração humano em seu ponto mais vulnerável. Ela exige que nos tornemos algo além daquilo que pensamos ser. E, ao mesmo tempo, revela que esse algo já estava dentro de nós o tempo todo, esperando ser descoberto. E talvez a questão que mais nos persegue seja: você está disposto a atravessar sua noite escura para descobrir a luz que habita em você? A jornada não termina com o encontro do tesouro. Pelo contrário, é aí que se revela o verdadeiro desafio: retornar ao mundo com o que foi descoberto. O herói não viaja apenas para si. Ele volta para compartilhar, para transformar, para servir. Jung via nisso o propósito último da individuação. Não é um caminho de egoísmo, mas de contribuição. Ao integrar a sombra, ao atravessar os símbolos, ao dialogar com o inconsciente, nos tornamos mais humanos, e justamente por isso mais capazes de oferecer algo ao coletivo. O herói retorna não como salvador absoluto, mas como alguém que carrega dentro de si a sabedoria de quem enfrentou a própria escuridão. E, no entanto, nem todos conseguem retornar. Muitos se perdem no meio do caminho. Muitos são devorados pelos próprios monstros internos. Esse é o risco real da jornada. Não há garantias. Mas é justamente esse risco que a torna autêntica, pois não há transformação sem perigo. Não há renascimento sem morte simbólica. O herói que retorna transformado é raro, mas é justamente ele que se torna farol para os outros. Jung acreditava que cada pessoa que aceita sua individuação contribui para a cura do mundo inteiro, porque ao se tornar inteiro em si mesmo, ajuda a equilibrar o inconsciente coletivo. E então surge a pergunta final desta etapa: será que você está disposto a assumir o risco de se tornar quem realmente é, mesmo que isso signifique perder tudo o que acreditava ser até agora? Essa é a travessia do herói, e é também a travessia de cada um de nós. E o que aguarda adiante é ainda mais perturbador. O que acontece quando nos recusamos a atender esse chamado e permanecemos presos na recusa? Jung via aí não apenas sofrimento, mas o nascimento de uma prisão invisível que consome a alma. É essa prisão que exploraremos na sequência, onde a recusa ao chamado se torna o cativeiro psíquico que muitos confundem com destino. Há momentos em que a vida bate a porta com tanta força que seria impossível não ouvir. A crise se instala, o chão desaparece, o ar pesa como se fosse impossível respirar. É nesse instante que muitos são convidados a atravessar o limiar da jornada interior. Mas nem todos aceitam. Alguns desviam o olhar, outros se agarram ao que conhecem, mesmo que esse conhecido seja feito de dor e repetição. Para Carl Jung, esse ponto da recusa é um dos mais perigosos, porque o chamado da alma não cessa quando o ignoramos. Ele continua ecoando, e quando não lhe damos atenção, ele se transforma em sintomas, neuroses, compulsões e uma sensação constante de vazio que nada consegue preencher. A recusa à travessia não significa pausa, significa aprisionamento. O curioso é que essa recusa raramente é percebida como tal. Ninguém diz a si mesmo: estou rejeitando minha própria alma. O que acontece é mais sutil. A pessoa se convence de que é melhor permanecer no emprego que adoece porque pelo menos paga as contas. Ela insiste em manter relações que já morreram porque teme a solidão. Ela repete velhos hábitos porque a ideia de mudar desperta um medo maior do que qualquer sofrimento conhecido. O cárcere da alma se constrói com justificativas lógicas, com desculpas aparentemente razoáveis, mas que escondem uma verdade sombria, o medo de confrontar a si mesmo. Jung observava esse movimento em muitos de seus pacientes. Eles chegavam com sintomas claros, sonhos perturbadores, crises existenciais, e ainda assim resistiam a olhar para dentro. Queriam uma solução rápida, um alívio imediato, algo que os permitisse continuar como estavam. Mas a psique não aceita atalhos. Quando ignoramos seu chamado, ela aprofunda a ferida até que sejamos obrigados a escutá-la. E talvez aqui surja uma pergunta desconfortável: quantas vezes você mesmo já se encontrou preso a um ciclo que sabia não lhe fazia bem, mas ainda assim permaneceu nele,
Como se uma força invisível o segurasse pelas correntes. Quantas vezes reconheceu que precisava mudar, mas adiou, racionalizou, fugiu? A recusa ao chamado não é apenas um ato individual. Ela está presente também no coletivo. Povos inteiros já viveram cegos diante de sinais que pediam transformação, preferindo repetir padrões destrutivos até que a tragédia se tornasse inevitável. Jung via nisso um reflexo do inconsciente coletivo. Aquilo que não é reconhecido pela consciência se acumula até se manifestar de forma explosiva. É por isso que guerras, crises políticas e colapsos sociais podem ser interpretados também como recusa ao chamado coletivo. Quando sociedades inteiras negam suas sombras, quando rejeitam seus erros e recusam-se a integrar os opostos, o inconsciente coletivo encontra formas violentas de forçar a transformação. Assim como o indivíduo, a humanidade também pode ficar aprisionada em ciclos repetitivos, revivendo os mesmos conflitos em roupagens diferentes. Essa recusa, seja individual ou coletiva, costuma criar sintomas que vão muito além do que se imagina. Jung relatava casos em que pacientes sofriam com dores físicas sem causa médica, apenas para descobrir que se tratava de manifestações da psique tentando chamar atenção. Outros viviam relações abusivas em repetição, como se estivessem presos a um roteiro que não conseguiam abandonar. Havia ainda aqueles que, diante da oportunidade de transformação, se agarravam a racionalizações, diziam que era tarde demais, que não valia a pena, que talvez numa próxima vida. Esse adiamento indefinido, para Jung, era uma das faces mais cruéis da recusa, porque não apenas impede o crescimento, mas cria a ilusão de que o futuro trará uma oportunidade mais fácil, quando na verdade o peso da recusa apenas aumenta. O que há de mais surpreendente é que a recusa ao chamado pode se manifestar até em quem parece ter uma vida bem-sucedida. Quantas pessoas você conhece que, do lado de fora, parecem ter tudo, carreira, família, estabilidade, e ainda assim carregam um olhar apagado, um cansaço inexplicável, uma tristeza que não se explica pelas circunstâncias. Esse é o sintoma clássico da prisão invisível. O mundo pode aplaudir, mas a alma grita. Jung insistia que não há realização exterior capaz de substituir a necessidade de individuação. O sucesso material não cura a ferida espiritual. Pelo contrário, muitas vezes a agrava, porque cria a ilusão de que algo externo deveria ser suficiente para nos preencher, e quando não é, resta apenas a sensação de que nada fará sentido. E você, já se perguntou se aquilo que chama de estabilidade não é, na verdade, um cárcere disfarçado de segurança? Relatos improváveis reforçam esse ponto. Jung contava de pessoas que, após anos vivendo vidas aparentemente normais, eram repentinamente assoladas por sonhos tão intensos e simbólicos que não conseguiam mais ignorá-los. Uma mulher sonhava repetidamente com um animal feroz tentando entrar em sua casa. Ao invés de enfrentá-lo, ela passava os dias reforçando portas e janelas. Mas quanto mais tentava se proteger, mais o animal crescia em seus sonhos, até que ocupava a rua inteira. Quando finalmente compreendeu que o animal era sua própria agressividade reprimida, entendeu também que sua vida de submissão e conformismo era a recusa de integrar sua força interior. O sonho não era um pesadelo sem sentido, mas um chamado insistente da psique. A recusa quase a destruiu, mas quando ela aceitou o confronto, descobriu que a fera não era inimiga, mas guardiã de uma energia que precisava despertar. Esse tipo de acontecimento pode parecer extraordinário, mas não é tão raro quanto se pensa. Todos carregamos imagens arquetípicas que surgem para nos lembrar do que está oculto. O improvável se torna cotidiano quando começamos a observar a vida sob a ótica de Jung. Coincidências inexplicáveis, encontros inesperados, acidentes que mudam destinos, sonhos que parecem prever acontecimentos. Tudo isso pode ser visto como manifestações do inconsciente tentando nos arrancar da recusa. A prisão nunca é definitiva, sempre existem sinais tentando nos libertar. Mas cabe a nós prestar atenção. E aqui surge outro questionamento. Quantas vezes você já ignorou esses sinais, tratando-os como meras coincidências, quando talvez fossem as chaves para destrancar a porta da sua própria prisão? O mecanismo da recusa se fortalece porque o ego teme perder o controle. Ele se agarra a identidades e papéis que parecem seguros. Um exemplo curioso é a pessoa que constrói toda a sua vida em torno da ideia de ser forte, incapaz de fraqueza. Quando a vida tenta mostrar-lhe sua vulnerabilidade, ela recusa, luta contra, reforça ainda mais a máscara da força. Mas esse esforço custa caro. Mais cedo ou mais tarde, o corpo adoece, a mente colapsa ou a alma se cala em apatia. É o preço da recusa, viver defendendo uma ilusão até que ela se quebre sozinha. O mais paradoxal é que, quanto mais resistimos,
mais nos aproximamos do abismo que tentamos evitar. Jung via a neurose como exatamente isso, uma tentativa fracassada de evitar a jornada interior. A pessoa cria padrões obsessivos, comportamentos repetitivos, relações disfuncionais, tudo para manter a alma trancada. Mas a psique é implacável. Se não a ouvimos em sussurros, ela grita. Se não prestamos atenção aos sinais, ela se manifesta em catástrofes pessoais. O destino, como Jung dizia, não é algo externo, mas aquilo que recusamos a reconhecer dentro de nós. O que não encaramos em nosso interior nos encontra lá fora em forma de desastres, fracassos e encontros dolorosos. E então surge uma pergunta inquietante. O que você está chamando de azar ou injustiça na sua vida não seria, na verdade, o reflexo daquilo que se recusou a enfrentar em si mesmo? A recusa cria o que Jung chamava de prisão invisível. Não são grades físicas, mas correntes psíquicas. A pessoa acredita estar escolhendo livremente, mas está apenas reagindo aos medos que não reconhece. A cada nova oportunidade, escolhe o que reforça sua prisão. A cada relação, busca inconscientemente repetir a mesma dinâmica que a mantém cativa. A cada decisão, evita o risco da transformação. O resultado é uma vida aparentemente vivida, mas na verdade adiada. Uma vida em que os dias se acumulam sem que a alma jamais desperte. É o destino do prisioneiro que nunca percebeu estar dentro de uma cela. Mas há sempre o imprevisto. Jung lembrava que a psique é criativa e inesgotável. Quando menos esperamos, algo acontece para abalar nossas certezas. Pode ser um encontro que nos desarma, uma perda que nos despedaça, uma visão que nos desconcerta. Esses acontecimentos parecem injustos ou aleatórios, mas muitas vezes são a última tentativa da alma de nos libertar. O improvável se torna então a única saída. É como se a própria vida conspirasse contra nossa recusa, lembrando-nos que ninguém pode fugir para sempre de si mesmo. E é aqui que precisamos encarar a questão final desta parte. Se a vida já lhe enviou sinais, sonhos, coincidências ou até catástrofes, quantos deles você acolheu como chamados e quantos você rejeitou, reforçando sua prisão? Carl Jung acreditava que todos temos a chance de escolher. A recusa nunca é definitiva, mas o preço de adiar é alto. Cada ciclo repetido, cada sofrimento prolongado, cada oportunidade perdida é uma nova camada de corrente. Mas ainda assim, em algum ponto, a alma sempre encontrará uma forma de romper. O risco é que quanto mais resistimos, mais violento se torna o rompimento. A escolha é simples, embora difícil: aceitar a jornada agora, ou ser arrastado a ela pelas dores inevitáveis da recusa. E quando o herói recusa o chamado e permanece preso em sua cela invisível, o que acontece com sua vida? Essa é a pergunta que nos conduz ao próximo passo, onde a sombra se intensifica, os símbolos se multiplicam e a psique, cansada de esperar, começa a exigir que o caminho seja percorrido. Quando alguém finalmente percebe que está preso em sua própria recusa, que vive em uma cela invisível construída por escolhas que evitam o confronto interior, surge um momento decisivo. É aqui que a jornada do herói encontra um ponto de virada. Não basta apenas reconhecer a prisão, é preciso atravessá-la. Para Jung, esse movimento é chamado de individuação. A palavra pode parecer técnica, mas na verdade descreve algo profundamente humano: o processo de se tornar quem você realmente é. Não aquilo que o mundo espera de você, não a máscara social que você aprendeu a sustentar, não os papéis que repetiu por hábito ou medo. A individuação é a travessia em direção à sua totalidade, um caminho de integração entre as partes conscientes e inconscientes da sua psique, entre a luz que você mostra e a sombra que você esconde. Esse caminho não é simples nem confortável. Ele exige que você se desfaça de muitas das certezas que acreditava seguras. Exige que você olhe para aquilo que mais evitou, que aceite contradições, que se reconcilie com aspectos de si mesmo que sempre tentou rejeitar. É um processo comparável às antigas práticas alquímicas que fascinavam Jung. Os alquimistas acreditavam que podiam transformar metais inferiores em ouro, mas para Jung, esse ouro era simbólico, a transformação interior que nasce quando os opostos são integrados. A raiva reprimida se converte em coragem, o medo se transforma em prudência, a vaidade se torna autoafirmação equilibrada. O que antes era visto como falha ou perigo passa a ser compreendido como energia bruta, que quando trabalhada, se torna poder. O que dá a esse processo uma intensidade única é que ele não se realiza apenas em reflexões racionais. Ele se manifesta em sonhos, em fantasias, em coincidências carregadas de significado, em momentos de crise que de repente revelam outra camada da realidade. É como se o inconsciente participasse ativamente da jornada, enviando mensagens cifradas para guiar o indivíduo.
Jung dizia que a psique não é apenas uma estrutura interna, mas um campo vivo que se comunica constantemente. A individuação é, portanto, um diálogo com esse campo, uma abertura para algo maior que o ego. A cada passo, a vida se torna mais simbólica, mais carregada de sentido, como se cada detalhe guardasse uma revelação. E talvez aqui você se pergunte: como distinguir se estou realmente avançando no caminho da individuação ou apenas criando uma nova ilusão para me enganar? Essa dúvida é legítima e faz parte do processo. Jung advertia que a psique é astuta, e o ego frequentemente tenta se apropriar da jornada para se fortalecer. Ele pode vestir novas máscaras espirituais, criar narrativas de grandeza, fingir crescimento quando na verdade apenas reforça sua própria resistência. O verdadeiro sinal da individuação não está em discursos ou aparências, mas em transformações reais de comportamento e consciência. Você percebe que integrou algo quando aquilo que antes o dominava perde o poder de conduzir sua vida. Quando a raiva deixa de explodir cegamente e se transforma em firmeza. Quando o medo deixa de paralisar e passa a orientar escolhas sábias. Quando o vazio se converte em busca genuína de sentido. A individuação também exige confrontar arquétipos poderosos que emergem do inconsciente. Entre eles estão a anima e o animus, as imagens do feminino e do masculino interior. Quem não reconhece essas forças tende a projetá-las nos outros, criando relacionamentos carregados de ilusões. Mas quando começamos a integrar essas figuras, percebemos que aquilo que buscávamos no outro sempre esteve em nós. A anima desperta a sensibilidade, a intuição, a receptividade. O animus desperta a razão, a firmeza, a ação. Unir essas polaridades dentro de si é um passo essencial para se tornar inteiro. Sem isso, permanecemos dependentes de figuras externas para representar o que falta, e vivemos relações de dependência ou decepção constantes. Então surge uma pergunta inquietante: quantos de seus relacionamentos não foram, na verdade, projeções de partes de si mesmo que você ainda não tinha reconhecido? A tensão aumenta quando percebemos que a individuação não nos poupa do sofrimento. Pelo contrário, ela nos leva diretamente a ele. É como atravessar o fogo para se purificar. As perdas não desaparecem, os medos não deixam de existir, as dores não se dissolvem magicamente. Mas a forma como nos relacionamos com tudo isso muda radicalmente. O sofrimento deixa de ser um inimigo e se torna um mestre. Cada lágrima carrega uma lição, cada ferida revela uma verdade, cada queda prepara para um novo nascimento. A dor não desaparece, mas deixa de ser estéril. Ela se transforma em energia de transformação. É por isso que tantas tradições espirituais falam da noite escura da alma. É um período em que tudo parece ruir, mas é justamente nesse caos que a nova forma começa a emergir. E se você está vivendo agora um momento de perda, de confusão, de vazio, será que não está exatamente no ponto em que sua individuação começou sem que você percebesse? Uma das imagens mais marcantes que Jung utilizava era a da mandala. Para ele, esses desenhos circulares que aparecem em tantas culturas simbolizam o self, a totalidade da psique. Em muitos sonhos de seus pacientes, figuras mandálicas surgiam de forma espontânea, como representações do centro interior que guia a transformação. É como se, mesmo no meio do caos, houvesse uma ordem oculta tentando se revelar. A mandala é o símbolo do equilíbrio possível, da integração final. Trabalhar em direção à individuação é, no fundo, caminhar em espiral em direção a esse centro, aproximando-se cada vez mais de sua verdadeira essência. Essa jornada não é reta nem rápida. É feita de idas e vindas, de descidas e ascensões, de avanços e retrocessos. Mas cada passo deixa marcas, e cada marca nos aproxima do núcleo que dá sentido à existência. A tensão cresce porque o inconsciente não entrega seus segredos sem resistência. Ele testa, desafia, confunde. Muitas vezes, o indivíduo sente que está retrocedendo, que está perdido, que não tem forças. É aqui que muitos desistem, acreditando que a jornada não vale a pena. Mas é justamente nesses momentos que o inconsciente está mais ativo, reorganizando energias, preparando revelações. O caos aparente é parte do processo. É o Nigredo dos alquimistas, a fase negra em que a matéria se desfaz para ser recriada. É o momento em que tudo parece destruído, mas na verdade está sendo reconstruído em outro nível. Aquele que suporta esse estágio descobre que o fogo que parecia consumir era, na verdade, o fogo que purifica. E aqui cabe mais uma pergunta: quantas vezes você abandonou processos de transformação porque acreditou que estava falhando, quando na verdade estava exatamente no ponto necessário da dissolução que precede a renovação? O que torna a individuação tão poderosa é que ela não é apenas um caminho pessoal. Ela também tem impacto coletivo.
Cada indivíduo que se torna mais inteiro contribui para a saúde do inconsciente coletivo. Jung acreditava que muitas crises sociais eram reflexo de indivíduos que se recusavam a integrar suas próprias sombras. Guerras, violências, intolerâncias são projeções amplificadas daquilo que não foi resolvido dentro das pessoas. Ao se individuar, cada um ajuda a equilibrar essa corrente coletiva, tornando-se um ponto de consciência em meio ao caos. Isso dá ao processo uma dimensão ética. Não é apenas sobre você. É sobre todos. A transformação interior é também contribuição silenciosa para a humanidade. Nesse ponto, a narrativa ganha intensidade porque percebemos que a individuação é, ao mesmo tempo, pessoal, espiritual e cósmica. Não é um luxo psicológico, mas uma necessidade vital. Sem ela, a vida se esvazia, se repete, se degrada. Com ela, a vida ganha profundidade, se renova, se torna carregada de sentido. É o ponto em que o ser humano deixa de ser apenas um joguete das circunstâncias e passa a ser participante ativo de uma trama maior. O self, esse centro profundo da psique, começa a guiar de forma mais clara. E a pessoa sente, mesmo sem palavras, que está alinhada com algo maior do que seu ego poderia compreender. Mas será que estamos prontos para permitir que algo maior nos guie, mesmo que isso signifique abrir mão do controle que acreditávamos ter? A individuação, portanto, não é um destino distante, mas um processo contínuo. Ela não termina em um ponto de chegada. Ela se renova a cada etapa, a cada novo desafio, a cada nova descoberta. É uma espiral infinita que nos aproxima do centro sem nunca fixar um fim definitivo. Esse caráter aberto é ao mesmo tempo libertador e inquietante. Libertador, porque nos lembra que sempre podemos avançar. Inquietante, porque nunca podemos nos dar por completos. O ouro alquímico é sempre provisório, sempre sujeito a novas purificações. É por isso que a individuação exige paciência, humildade e coragem. E talvez a reviravolta mais intensa esteja justamente aqui, perceber que a jornada não nos promete perfeição, mas inteireza. Não nos promete ausência de dor, mas capacidade de transformá-la. Não nos promete poder absoluto, mas alinhamento com a totalidade da psique. O tesouro não é algo externo a ser conquistado, mas a descoberta de que já carregávamos em nós tudo o que buscávamos. A individuação não cria algo novo, ela revela o que sempre esteve presente, escondido sob camadas de medo e recusa. E agora, diante dessa revelação, fica a questão que prepara o terreno para a conclusão. Se a individuação é o caminho inevitável para se tornar inteiro, o que acontece quando, finalmente, tocamos o centro profundo da psique? O que encontramos quando o self se revela de forma plena e nos conduz além do ego? Esse é o mistério que se abre na última etapa, onde a jornada encontra seu ápice e a vida se transforma em destino. Chegar ao final de uma jornada como esta é, ao mesmo tempo, um alívio e um novo começo. Tudo que percorremos até aqui, a sombra, as projeções, o chamado do herói, a recusa, a prisão invisível e a travessia da individuação, nos trouxe diante da questão central. O que significa, de fato, tocar o self? O self não é apenas um conceito psicológico, nem apenas uma imagem simbólica. É a totalidade da psique, o centro profundo que guia, mesmo quando não percebemos, a trama da vida. Para Jung, encontrar o self não era um acontecimento único, mas um processo de integração que nos leva a reconhecer que somos mais do que o ego limitado e fragmentado. Somos parte de uma ordem maior, somos fios de uma teia que conecta o individual ao coletivo, o humano ao eterno, o consciente ao inconsciente. E nesse reconhecimento, algo muda para sempre. O self se manifesta em sinais que muitas vezes parecem pequenos, mas que carregam em si uma profundidade imensa. É a sensação súbita de que um acontecimento doloroso tinha um propósito oculto. É o encontro inesperado com alguém que transforma nossa vida. É o sonho carregado de símbolos que nos acompanha por semanas, como se fosse uma mensagem a ser decifrada. É a intuição que, contra toda lógica, nos leva à escolha certa. Esses momentos não são acasos, são revelações. Jung chamava de sincronicidade essa coincidência cheia de sentido que nos mostra que estamos alinhados com algo maior. É nesses instantes que o self nos toca, nos lembrando de que a vida não é apenas um conjunto de eventos desconexos, mas uma narrativa carregada de significado. Reconhecer o self, no entanto, não significa abandonar a vida comum. Significa vivê-la com profundidade. Continuamos a trabalhar, a amar, a sofrer, a lutar. Mas tudo adquire um outro tom. Cada relação deixa de ser apenas circunstância e se torna um espelho da alma. Cada crise deixa de ser apenas dor e se torna iniciação. Cada vitória deixa de ser apenas conquista e se torna símbolo.
O self transforma nossa forma de estar no mundo porque nos ensina a ler a vida como um texto vivo, escrito tanto por nossas escolhas conscientes quanto pelas forças inconscientes que nos habitam. Nada mais é banal quando olhamos assim. Tudo passa a carregar um convite à consciência. Mas como aplicar isso na prática? Como viver de forma que o self se torne guia e não apenas uma ideia distante? A primeira prática é a atenção. Preste atenção aos seus sonhos. Eles são mensagens do inconsciente. Anote-os, reflita sobre eles, perceba os símbolos recorrentes. O inconsciente fala através de imagens, e cada uma delas carrega uma pista sobre o que precisa ser integrado. Preste atenção também às suas emoções intensas. Pergunte-se, por que essa situação me afeta tanto? O que ela revela sobre mim? Em vez de culpar o outro ou fugir, use a emoção como chave para abrir portas interiores. E preste atenção às sincronicidades. Quando algo aparentemente improvável acontece e você sente que há um sentido oculto, não ignore. Pergunte-se o que a vida está tentando lhe mostrar. Essa prática de atenção transforma a vida comum em campo de diálogo com a alma. A segunda prática é a integração consciente da sombra. Não se trata de se entregar aos seus impulsos obscuros, mas de reconhecê-los. Quando sentir raiva, ao invés de reprimi-la ou deixá-la explodir, observe o que ela quer lhe dizer. Quando sentir inveja, ao invés de se envergonhar, pergunte-se qual desejo está escondido atrás dela. Quando sentir medo, ao invés de fugir, tente entender de que ele está tentando protegê-lo. Cada emoção que surge é uma parte de você pedindo reconhecimento. Negar é fortalecer o inimigo, acolher é transformá-lo em aliado. Isso é individuação. Deixar que a luz e a sombra coexistam sem que uma destrua a outra. A terceira prática é cultivar o silêncio interior. O mundo atual nos empurra para distrações constantes, para ruídos que nos afastam de nós mesmos. Mas o self não se revela no barulho, ele se revela na pausa. Reserve momentos para simplesmente estar consigo. Pode ser meditando, caminhando sozinho, contemplando a natureza, ou apenas respirando em silêncio. Esses espaços de recolhimento permitem que o inconsciente fale, que os símbolos emergem, que a intuição se manifeste. Sem silêncio, ficamos cegos para a dimensão mais profunda da vida. Com o silêncio, começamos a perceber a ordem oculta que nos guia. A quarta prática é viver com responsabilidade simbólica. Isso significa perceber que suas ações não afetam apenas você, mas reverberam no coletivo. Quando você integra sua sombra, ajuda a diminuir a sombra coletiva. Quando você age com consciência, inspira outros a fazerem o mesmo. Quando você se torna inteiro, contribui para que o mundo seja um pouco mais inteiro. Isso dá peso às escolhas, mas também sentido. Cada gesto se torna parte de algo maior. A vida deixa de ser apenas sobrevivência e se torna serviço, contribuição, participação ativa na trama coletiva. Mas será que estamos dispostos a assumir essa responsabilidade? Será que estamos prontos para deixar de viver como fragmentos e assumir o chamado de nos tornarmos inteiros? Essa é a tensão que marca o final da jornada. O self nos chama, mas não obriga. A escolha é sempre nossa. Podemos continuar a viver presos ao ego, repetindo padrões, culpando o destino, fugindo de nós mesmos. Ou podemos aceitar a travessia, integrar a sombra, dialogar com o inconsciente e nos tornar participantes conscientes do mistério da vida. A diferença está em como respondemos ao chamado que ecoa dentro de cada um. O que torna esse momento tão marcante é que não se trata apenas de teoria. É uma decisão prática. Quando você acordar amanhã e sentir a velha ansiedade, pode reagir como sempre ou pode parar e perguntar o que ela quer lhe ensinar. Quando alguém provocar sua raiva, pode explodir ou pode observar o que essa raiva revela sobre você. Quando um sonho estranho lhe visitar, pode ignorar ou pode anotá-lo e refletir. Quando uma coincidência improvável acontecer, pode rir dela ou pode escutar o que a vida está tentando dizer. É nessas escolhas diárias que o self se torna realidade. A transformação não acontece em grandes saltos, mas em pequenos passos conscientes, repetidos até que criem um novo caminho. E talvez aqui esteja a virada mais profunda, perceber que não existe vida perfeita, mas existe vida inteira. A individuação não nos livra da dor, mas nos ensina a transformá-la. Não nos livra das perdas, mas nos mostra como renascer a partir delas. Não nos livra da solidão, mas nos revela a profundidade que ela pode trazer. O self não é uma fuga da vida, é um mergulho nela. É aceitar que cada parte, cada sombra, cada fracasso, cada vitória faz parte do todo. É abraçar a vida como ela é, com suas contradições, e descobrir que justamente nessa aceitação está a força que sempre buscamos. Chegar até aqui é um privilégio, mas também uma responsabilidade.
Agora você sabe que a vida não é apenas o que acontece fora, mas também o que se desenrola dentro. Sabe que cada encontro é um espelho, cada emoção é um símbolo, cada crise é um chamado. Sabe que a sombra não é inimiga, mas energia a ser integrada. Sabe que a recusa cria prisão, mas a coragem cria libertação. Sabe que a individuação é o caminho para se tornar inteiro, e que o self é o núcleo que guia essa travessia. A questão é: o que você fará com esse conhecimento? Ele pode permanecer apenas como informação, ou pode se transformar em prática. Só você pode decidir. E aqui está o convite final. Comece agora. Escolha uma prática simples para aplicar nesta semana. Anote seus sonhos. Observe uma emoção intensa sem reagir. Reserve 10 minutos de silêncio. Perceba uma coincidência e reflita sobre o que ela pode significar. Escolha um gesto e coloque em prática. Pequeno, mas real. Cada passo que você dá em direção à consciência é um passo que muda sua vida inteira. Não espere pelo momento perfeito, porque ele nunca virá. O momento é este. O chamado é agora. A jornada começa aqui. E se este vídeo trouxe para você uma nova forma de olhar a vida, se ele despertou reflexões ou tocou algo profundo dentro de você, deixe seu apoio. Curta este vídeo para que a mensagem alcance mais pessoas. Comente, mesmo que anonimamente, para compartilhar sua experiência, sua dúvida ou sua descoberta. Sua voz importa. E inscreva-se no canal, porque aqui vamos continuar juntos, explorando os caminhos da psique, da sombra, dos arquétipos e do mistério humano. Esta jornada não termina aqui, ela apenas muda de etapa. A cada novo encontro, vamos mais fundo, mais perto do centro, mais próximos do self. Porque no fim, a verdadeira missão é esta: tornar-se inteiro. E a escolha está em suas mãos.